Bom dia, bom dia, bom dia. Como que a senhorita está? Péssima. Olha só que comunicação maravilhosa. Pois é. Já começa o dia falando somente coisas positivas, somente uma comunicação tipo assim, tô bem, tô bem mal, olha só, que legal. E como que é ficar assim, terrível, não é? Chorando. Por que você tava chorando? Pânico, dor. Entendi. E como que ela começa? Certo, mas antes do sufocamento, o que que acontece? Às vezes você tá dormindo e acorda assim. Entendi, já virou uma coisa meio que rotineira, vamos dizer assim. Uma coisa que já tá no seu, já tá no seu inconsciente ali. E quando que isso começou? Quando foi a primeira vez que isso aconteceu? Uns 4 anos. E o que que aconteceu lá, esses 4 anos atrás? O que que aconteceu que fez com que você desse esse surto assim, esse sufocamento, essa vontade de chorar? Como que foi a primeira vez? Você consegue recordar? Sempre foi chorona. Uhum, uhum, uhum. Entendi. Não tinha. Uhum, entendi. E hoje você considera isso uma ansiedade também? Ainda? Também? Certo. E eu já te expliquei o que que é a ansiedade, certo? Ou não? Já. A ansiedade, ela, o que que ela é? Ela é o excesso do futuro, entendeu? Tudo aquilo que você está pensando no amanhã é ansiedade. Tudo aquilo que você quer, tá pensando, amanhã eu tenho que fazer aquilo, amanhã eu tenho sessão com o Johnny, amanhã eu tenho que ir fazer prova, amanhã eu tenho faculdade, amanhã eu tenho uma festa para ir, tudo isso é o que? Está no futuro, isso não está no presente. E aí isso gera o que? Isso gera ansiedade, certo? Isso vai te gerar ansiedade. E o que que é essa ansiedade? A ansiedade é o anseio por algo novo. É o anseio por uma coisa diferente. É o anseio por algo que ainda não aconteceu, certo? Então, qual que é uma das grandes questões que acontece na vida do ser humano, principalmente quando ele está numa situação de depressão? Ele tem a ansiedade, ele tem o anseio por estar bem. Ele tem o anseio por estar melhor amanhã, por acordar bem, ele tem todo esse anseio. E aí ele fica o quê? Ele fica lutando, ele fica lutando mentalmente com essa ansiedade para que aquilo aconteça. Isso faz sentido então para você, né? Faz muito sentido.
Então, o que você tem que fazer? Você tem que parar. Para de preocupar se você vai estar bem amanhã. Como que a gente faz? Como que você faz agora? Como que você vai fazer para você resolver esse problema? Você tem que focar onde? No presente. Porque o que faz com que você esteja vivendo o que você está vivendo hoje? O que você construiu lá no passado. Os hábitos diários que você construiu lá no passado, a sua forma de comunicação, que nem você já começa um dia comunicando, nossa, eu tô péssima, tô mal, tô doente, tô isso, tô fraca, tô desanimada. Isso é uma comunicação que você faz consigo mesmo. E o seu corpo ele tem que reagir desse jeito. Então você passou por muito tempo, quanto tempo faz que você age dessa forma? Desde os 11 anos de idade. Então, olha aí, já tem lá uns 20 e tantos anos. Mas, pois é, você repetindo a mesma coisa e você está vendo o resultado que está te dando. É simples, é uma lógica básica. Qual que é o resultado que eu estou fazendo? Qual que é o resultado que eu estou tendo? Ah, eu estou tendo X resultado, beleza. Eu estou tendo X resultado porque eu estou tendo. Quais são as atitudes que eu estou tendo? Essa e essa. Opa, pera aí, então vamos mudar. Vamos mudar as atitudes. Vamos passar, que nem você passou lá 20 e tantos anos, falando que você acorda mal, que você acorda doente e tudo mais. Agora passa mais 20 mudando, fazendo diferente. Passa 20 anos acordando a partir de amanhã, falando o seguinte, nossa, eu acordo todo dia bem, a cada dia que eu acordo melhor, eu acordo mais animada, acordo mais disposta a construir uma vida melhor, a viver, a me sentir bem. Começa a mudar, muda. E qual que é o poder da mudança? A decisão. Você pode saber o caminho, só que se você não decidir caminhar por ele, não adianta nada, você pode saber todos os caminhos. É a mesma coisa, uma pessoa chegar e te entregar um remédio na sua mão e falar assim, ó, esse remédio aqui é show de bola, ele é fantástico. Só que se você não tomar a decisão de tomar ele, não adianta nada, certo? O remédio vai te curar? Não vai. E essa semana eu fiz uma live falando sobre isso, falando sobre por que remédio não cura depressão. E não cura. Por quê? Porque ele só ele só trata sintomas, certo? O que causa o que faz com que você venha ter os sintomas da depressão tem os causadores, certo? É igual você tá dirigindo um carro e aí você olha um carro lá na frente, você tá dirigindo, só que aí você tá olhando no celular, você tá olhando pro lado, tá conversando, batendo papo, você vê um carro lá na frente e em vez de você frear, você acelera. Aí você bate o carro, aí bateu o carro, você leva para a funilaria e conserta. Mas o que causou aquele acidente? Consertou, beleza, ficou bonitinho ali o carro, foi para a funilaria, arrumou, pintou de novo, tal. É igual remédio, remédio você toma ele te dá uma melhoradinha. Só que não resolveu a causa. E o que causou aquele acidente? Foi você não prestar atenção no trânsito, foi você não dirigir, foi você não frear na hora que tinha que frear. Entendeu? Então se você não mudar. Oi? O remédio só faz uma maquiagem instantânea, certo? O remédio só faz uma maquiagem instantânea. E eu vou falar um pouco mais sobre maquiagem depois. Só que então, o que você tem que fazer? Você tem que cuidar do piloto ali. E quem que é o piloto? Quem que está no piloto da sua vida? É você. Se você não aprender a dirigir sua vida com excelência, não adianta. Você pode ter o melhor carro do mundo, você pode ter o melhor funileiro do mundo, você pode dirigir sozinha. Não precisa ter ninguém mais dirigindo. Você vai dar um jeito de bater num poste. Então você tem que cuidar do piloto ali, de quem está ali dentro, de quem está controlando o carro da sua vida. E o cara que controla é você, então você tem que ser prudente com você mesmo. Isso é questão de amor próprio. Certo?
E falta, né? Mas é normal. Então, o que eu falo para você fazer? Para de ficar preocupado se amanhã você vai estar bem, se amanhã você não vai estar bem, o que vai fazer? O que você tem que fazer? Você tem que ter atitudes hoje. É o que você constrói hoje, é o que você faz hoje. São os tijolinhos que você coloca hoje é que vai formar a sua casa amanhã. Agora, se você não colocar tijolinho, cruzar os braços, tomar remédio e falar assim, cara, não quero fazer nada e quero viver bem, esquece. Esquece sair da depressão, esquece acabar com esse estresse, com essa ansiedade. Esquece. Você tem que ir lá, pegar o tijolinho, fazer a massa de cimento, colocar um, depois colocar o outro e colocar o outro e ir vendo como que aquilo vai ficando e sem ansiedade. Porque se você vai pôr um tijolinho em cima do outro ali sem prestar atenção no que você está fazendo, vai sair uma casa tudo torta. A hora que você olhar assim, ó, a parede, você vê ela tudo atravessado. Então, começa todo dia. É assim que você cura a ansiedade. Focando no presente. No que você tem que fazer o aqui e agora. Porque o passado não existe. O futuro também não existe. O que é o passado? O passado são lembranças que têm conexões neurais ali, ó. São conexões de energia, conexão neural que tem no seu cérebro que te traz uma lembrança de uma imagem, de um áudio ou de uma sensação que teve que acontecer um dia. Mas ele não existe mais. O passado não existe mais. É só uma conexão ali, ó. Liga uma conexão neural com a outra, ela te traz uma informação. Mas não tem como você viver aquilo agora. A única coisa que tem como você viver o aqui e agora é o aqui e o agora. Então você falar assim, eu tô mal e tá tudo bem e não vou fazer nada por isso, não adianta, não é assim que vai ser. Eu vou me dopar de remédio aqui porque aí eu fico... Não é assim. Você acha que um pedreiro ele dá conta de construir uma casa dopado? Deitado na cama? Não dá conta. Então o que faz? Acorda cedo, vai fazer uma caminhada, vai ver gente, toma um sol na cara. Vai fazer uma alimentação legal. Vai praticar a meditação. Pega os meus áudios lá, ó, de ressignificação, de tudo isso, coloca no ouvido e vai fazer aquilo 1 milhão de vezes. Chorou? Que maravilha! Me conta mais dessa experiência, como que foi? Ah, uhum, maravilha. E é bom, não é? Hum, pois é. E sabe como que isso fica melhor? Quando você repete isso várias e várias vezes. A hora que você chegar lá no final de todos aqueles vídeos, de todo aquele processo, sabe o que você faz? Você volta. Volta de novo e faz tudo de novo. E você vai ver que a cada vez que você fizer aquilo, melhor você vai ficar. Você vai ficar cada vez... Isso, maravilha. Isso, é aquela questão, não importa a velocidade. O que importa é a direção, certo?
O feito, tem gente que fala, Johnny, o feito é melhor que perfeito. E de fato é. Feito é melhor que perfeito. Só que quando você faz com excelência, você tem resultado mais rápido. É que nem você foi lá, fez um módulo 1 inteiro nas coxas. E aí aquilo não teve sentido nenhum. E aí até teve, mas não foi tão significativo. Então aí o que você fez? Você voltou. No que você voltou e fez ele com excelência, não foi totalmente diferente? É muito diferente. É completamente diferente. E quanto mais você fizer com excelência, mais vai ser diferente. E você realmente pegou todas as folhas, colocou fogo. Isso. Viu só? Isso. Viu só? Isso. E repete tudo aquilo que você ainda vê. Por quê? O que é o peso do passado? É aquilo que eu falo, é as coisas que a gente carrega da nossa vida. São os traumas, os medos, as culpas, os acontecimentos, o sentimento de inferioridade, a rejeição, a mágoa, tudo aquilo. E tudo aquilo está ligado a quê? Ao passado. E isso vai se tornando o quê? Um peso. E o programa Vivendo em Plenitude, que é o programa nesse processo que você está fazendo, que é para você construir uma vida plena, uma vida feliz, como que ele funciona? É como se fosse uma viagem. Mas é como se fosse uma viagem, vamos dizer, para uma praia. Uma praia ali, uma praia paradisíaca, uma praia tranquila, calma, onde você vive uma vida plena. E aí quando você vai viajar para a praia, você carrega, o que você leva para a praia? Quando você vai viajar para a praia? Você nunca foi numa praia, mas sem problema, mas você pensa em isso. Se você fosse para a praia, o que você levaria? O básico necessário. A gente vai levar o quê? A roupa, vai levar a sunga, o biquíni, vai levar ali uma. O que mais? Um protetor, toalha, um guarda-chuva, um guarda-sol daqueles grandes, uma cadeira de praia. É isso que você vai levar, certo? O básico, necessário para você aproveitar aquilo ali da melhor forma possível, não é? Você leva um guarda-roupa para praia? Você leva um armário velho, pesado? Tem como tem, mas é desajeitado, não é? Não vai dar muito mais trabalho? É a mesma coisa. Quando você começa esse processo de sair da depressão, de acabar com tudo isso e mudar lá para uma vida plena, energizada, feliz e tudo mais, deixa os pesos, leva só aquilo que é necessário. Então, tem como você fazer essa viagem da depressão para a vida plena? Tem como você fazer essa viagem e carregar todos os pesos do passado? Tem como. Tem jeito de você carregar. Só que se torna uma viagem mais cansativa. É que nem viajar para a praia e levar o guarda-roupa, o fogão, o armário, a mesa. É desajeitado. Você vai cansar, você vai desanimar, você vai falar, não, para, deixa, não quero nem ir para a praia mais. Você vai desistir no meio do caminho, porque aquele negócio dá muito trabalho. E aí quando você leva essas coisas, esses pesos do passado, esses armários, esses fogão, a mesa, o guarda-roupa, tudo isso, não tem como você levar o básico, o necessário para você aproveitar aquele momento. Ou você leva um ou você leva o outro.
Então pega todo o peso do passado e deixa ele de lado. Faz o processo de ressignificação 1 milhão de vezes se for possível, mas acaba com eles. Por quê? Para você ir para a sua praia, para você ir para a sua vida plena e realmente viver aquilo com o básico ali, com o necessário para você ser pleno. E a hora que você chegar lá, aí sim você vê o que você precisa lá. Se você vai precisar de outras coisas ou não. Se falta algo. Então, e aí qual que é o processo? Primeiro, deixa esses pesos para trás. Depois, você tem que descobrir qual que é a praia que você quer ir, que é o segundo modo, o autoconhecimento. Aonde eu quero chegar? Qual que é a vida plena que eu quero viver? Só que aí para isso você precisa se conhecer. Você precisa saber quem você é. E aí entra o segundo módulo e tem que fazer ele com maestria. É a mesma coisa, todos os módulos as pessoas podem fazer ele pelas coxas ou pode fazer ele com excelência. Quanto mais vontade você colocar, quanto mais você programar, falar, olha, de tal hora a tal hora eu vou fazer o programa Vivendo em Plenitude, eu vou assistir às aulas, vou fazer os exercícios, vou fazer isso, aquilo outro, eu te garanto que você vai ter um resultado excelente. E você mesmo já viu isso. Mas me conta mais, como que foi? Você foi lá, colocou o áudio de ressignificação, fez todo o exercício, colocou o áudio, como que foi a sua experiência? Uhum. Hum. Será? Será apenas uma criança. Isso, maravilha. E é isso mesmo, é libertar. Por quê? Porque tira toda aquela prisão, tira todo aquele peso emocional que as pessoas ficam carregando, certo? E esse é o principal objetivo dele, libertar mesmo. Proporcionar esse sentimento de libertação mesmo. Para você realmente. Olha que maravilha! Chorando como se você fosse criança ainda e limpando. Cada lágrima é um peso que sai. É, o choro ele é bom. O choro ele é bom, ele ajuda a limpar. Então não se limite a chorar não, mas chore por quê? Chore, é, chore pra quê? Pra limpar, entendeu? Não chora de raiva não. Não chora de raiva, não chora de medo. Então, é isso. Faz cada um dos módulos com excelência. E para de focar lá no futuro. Começa a focar no presente. Porque é o presente que vai construir. É você ali, ó, acordar todo dia cedo, ir lá pegar um tijolinho, colocar o outro, coloca o outro, coloca o outro. Que aí sim, a hora que você menos vê, você já tem uma parede pronta, de repente você já tem um cômodo pronto, de repente você já tem uma casa pronta. Certo? Então, só que não tem como se construir uma casa no futuro. E nem no passado. Você só consegue construir uma casa no aqui e no agora. Então, o segundo módulo, você vai ver que ele vai te ajudar muito nessa questão. Uhum. E o que ficou em aberto na sua mente do segundo módulo?
Não vai ter. Já vou ser claro. Por quê? Porque você ouviu aqueles áudios que tá lá. Aqueles áudios, eles não são áudios igual ao primeiro. Igual do primeiro. Aqueles são áudios para você usar todo dia. Isso sim. Isso sim. Uhum. Só, isso. Só que você vai treinar eles e eles é muito importante. Você treinar todas aquelas questões dos porquês, é a técnicas dos porquês. Você pode variar entre 3 e 5. A questão da técnica dos porquês é você sempre encontrar o quê? Encontrar a raiz do problema. É você parar. Isso. É aí que entra o processo da meditação. Entendeu? Por isso que aqueles áudios, o segundo módulo, você não vai ter um impacto dele. Assim, igual ao primeiro. Por quê? Porque ele é um processo. Ele é prática. Quanto mais você praticar, mais você vai se sentir melhor. E com um ano, com uma semana de prática, você vai sentir uma coisa. Com um mês de prática, você vai sentir outra coisa. Com um ano de prática, você vai sentir outra coisa. E depois de 2 anos, a hora que você falar assim, nossa, cara, cheguei num estágio super aqui do negócio. Você vai ver que daqui 2, 3 anos, você continuar praticando, você vai estar vivendo coisas totalmente diferentes ainda. Exatamente. Praticar a técnica dos porquês durante a meditação. Só que você vai ver que lá tem 2 áudios de meditação, certo? Vai ter mais. E depois não vai ter mais. Por quê? O primeiro ele é curtinho, só para você começar a entender a pegada do negócio. Para você começar a ver como que a nossa mente ela fica vagando. Vaga muito, não é? Sua mente. Ótimo. Isso. Então, e é normal. E é normal da nossa mente fazer isso. Por quê? Porque é o que muitas pessoas falam. Fala assim, é o que eu falo lá no segundo módulo. O ser humano, eles inventaram a meditação e eles acham que ela é um processo onde você vai desligar a mente. E não tem como desligar a mente. A mente ela nasceu para pensar. Não tem como você fazer ela parar de pensar. É a mesma coisa. Hã? É muito rápida, mas por quê? Isso. Então, qual que é o aprendizado de tudo aquilo? É você só observar, deixa ela pensar, limita ela não, deixa ela pensar. Mas você tem que entender uma questão seguinte: sua mente é uma coisa, você é outra. Então você está ali para quê? Para observar os pensamentos. E aí como que você fixa em um pensamento só? Técnica dos porquês. Você vai, vamos supor, vem um pensamento qualquer, independente de qual seja. Suponhamos que você pensa lá, você lembra da sua flor que está nascendo. E você pensa lá na flor, beleza, aí você pergunta, por que eu estou pensando nessa flor agora? E começa ali a técnica dos porquês. Entendeu? Só que lá você lembra, você vai ver que eu falo os períodos para você praticar, os horários, tudo bonitinho. Cada coisinha específica certinha. Então, você só vai fazer a técnica dos porquês em um deles. Só para começar a entender os seus pensamentos, para começar a entender os seus sentimentos, tudo isso. No outro período, o que você faz? Você simplesmente aprecia.
aprecia só. Aprecia sua mente ficar vagando, aprecia o ar, aprecia o que você está ouvindo, aprecia o desconforto do seu corpo ou o conforto do seu corpo. Só isso. Então não pratica a técnica dos porquês em todas as suas meditações. Por quê? Deixa um período para você simplesmente apreciar, para você desfrutar de uma coisa plena, de uma coisa boa, certo? E o que vai acontecer? A hora que você começar a praticar diariamente, aquele turbilhão de pensamentos, eles começam a limpar, eles começam a ir embora. Entendeu? Por quê? O que são os pensamentos? São janelinhas que ficam abertas ali. Janelinhas que ficam abertas. Janelinha da sua mente. Tem um monte de janela. Tem 1 milhão de janelas. Você sabe em média quantos mil pensamentos a gente tem por dia? Falei no vídeo, você não lembra, né? Pois é. 40 mil pensamentos por dia em média. É o que são os pensamentos que passam pela nossa mente. Agora, imagina gastar energia. Hã? Não, eu imagino que não. Mas a questão é a seguinte: imagina a gente querer controlar todos esses pensamentos. Por isso que a mente ela que tem que ser responsável por essa questão dos pensamentos. Porque a gente não dá conta. Infelizmente a gente não dá conta. É muito pensamento, é 40 mil pensamentos. E aí você tem que ir lá limpar a casa, cuidar de filhos, estudar para a faculdade, cuidar do marido, trabalhar, fazer isso, fazer aquilo outro. Então imagina, você fazer tudo isso e ainda dar conta de 40 mil pensamentos, não tem ser humano que dá conta. Então por isso que a mente ela foi feita para isso, para ela resolver essa parada dos pensamentos para lá. E aí o processo dos 5 porquês é você começar a lapidar isso. Quais são? Porque para sua mente começar a entender que tem muita coisa que ela cria ali que não tem necessidade, ela está criando à toa. Certo? Então, é prático. O segundo módulo é prática. Certo? Não é nada que você vai... Não é igual ao primeiro, que você estala os dedos e... Nossa, tô bem, tô tranquilo, tô revigorado, tô leve. Não. Ele é mais prática. Quanto mais você praticar... E ele é uma prática assim, ó. Ele é uma prática exponencial. Que nem vamos supor... O módulo 1, você teve aquilo ali, você deu um pico, elevou, melhorou, certo? O segundo módulo não. Você vai aumentando ele cada dia mais. Quanto mais você praticar, e ele não é linear, que vai aumentando de 1 em 1. Não, ele é exponencial. É 2, 4, 8, 16, 32. Então, ele vai crescendo exponencialmente. Essa melhoria vai melhorando exponencialmente. Não é uma melhorinha de 1, 2, 3, 4, 5, não. Ele é 2, 4, 8, 16, 32 e assim vai. 64 é assim que é a melhoria do segundo módulo. Só que tem que praticar. Certo? É aquilo. Dá pra você fazer nas coxas? Dá. Não vai resolver. Entendeu? Então, faz com maestria, você vai ver, e aí isso vai te dar o senso de quê? O senso de presença. Aí você começa a fazer o quê? A ver o que eu preciso fazer hoje para eu ficar melhor amanhã. E aí você vai colocar ali, ó. Aí, a hora que você entrar no terceiro módulo, você vai ver lá um desafio de 21 dias para você praticar isso. E aí você vai masterizar isso. Por quê? Porque aí você vai começar aí lá dentro do terceiro módulo, ele tem o quê? O passo a passo.
tudo aquilo que você precisa colocar no seu dia, que é essencial, que não pode faltar para você ter uma vida plena, certo? Assiste, assiste, certo? Assiste. Faz ele que nem tipo assim, dá o seu 100%. Se você acha que você não deu o seu 100%, dá o seu 100%. Então faz ele até você sentir que você fez ele 100%. Só que isso. Então, só que aí você vai praticar, você vai, qual que é o objetivo? É pôr em prática. Aprende um pouquinho, pratica um pouquinho. Aprende um pouquinho, pratica um pouquinho. E aí o terceiro módulo, ele vai te dar o gatilho, ele vai te dar o pulo do gato, certo? E aí você masteriza isso. E aí é prática. Não tem lenga-lenga. É aquela questão. Eu tô te dando os tijolos, só que você tem que empilhar eles, certo? Você que tem que tomar a decisão de fazer a massa de cimento, colocar um, colocar o outro e construir a sua vida plena. Entendeu? Não, não fica ansiosa. Não fica ansiosa. É aquela questão. Que dia que você acabou o segundo módulo? Ontem foi quarta. Terça-feira. Das. Uhum. Uhum. Show. Isso. E aí, você viu que lá tem dois áudios de meditação. Você fez os dois? Não. Você vai fazer um só. Você vai fazer só o primeiro, aquele menorzinho. Isso. É. Você vai fazer ele durante uma semana. É aquilo, é a prática. Então acostuma. É só um pouquinho. É só. É pouco. Então tá, se você acha que, que você vai conseguir fazer com maestria, com excelência, o vídeo maior, o áudio maior, sem problema, certo? Mas é aquilo. Por quê? Porque tem muita gente que não consegue. Eu mesmo, lá em 2015, quando eu comecei a aprender a meditar, eu não dava conta de meditar um minuto. Eu não dava conta de meditar um minuto. Certo? Então, você vai ver que o que? Então pratica. Vai naquele que está no seu conforto. Porque tem pessoas que aquele primeiro áudio de 5 minutinhos já é um tremendo desconforto. A pessoa não consegue entrar realmente de fato dentro daquilo ali. Entendeu? É fácil? É simples? É. Você coloca o fone de ouvido, senta, deita, fica confortável e pronto. É só prestar atenção naquilo ali. Só prestar atenção no que eu estou falando e tudo mais. Não precisa de mais nada, a pessoa não tem que fazer nada. E tem gente concentrar no que eu estou falando. E tem gente que tem pessoas que é difícil. E é fácil. Entendeu? Mas por quê? Porque é uma coisa que não está no dia a dia dela. Então, se você acha que o segundo áudio ele é ok para você, então faz ele durante ali uma semana e aí depois eu vou liberar o maior e depois não vai ter mais áudio. Por quê? Porque depois, a hora que... E eu vou te dar uma dica também, uma sacada. Escuta o áudio uma vez só no dia. Tem 2 períodos para você praticar, certo? Escuta uma vez só no dia. Na outra vez que você for praticar, você pesquisa uma música de relaxamento, qualquer coisa, ou nada,
Se você achar que você não precisa de nada, não coloca nada. E aí é onde você vai o quê? Praticar a sua técnica dos porquês. Entendeu? Porque aí você não tem que ficar preocupando o que o Johnny vai falar agora. Entendeu? Então ali eu tô te ajudando a quê? Ali eu tô te ajudando você a colocar o seu foco em certos pontos nos áudios. Fala, ó, coloca sua atenção agora na sua respiração. Agora dê toda a atenção para os seus pensamentos. Dê toda a atenção para o seu corpo. Faça uma análise aqui no seu corpo. Agora dê toda a atenção para o que você está ouvindo. A hora de estar ouvindo é incrível. Que às vezes a gente acha que está escutando muita coisa, só que na hora que você para ouvir mesmo, tem tanta coisa longe assim, ó, que a gente consegue ouvir, a gente nunca ouviu, não é? Então, pratica isso. E aí depois que eu liberar para você o terceiro áudio, que vai ser um pouco maior, depois você começa a praticar, porque você já vai ter aprendido. Aí você já não vai precisar mais do áudio. E aí você vai praticar isso sozinho. Certo? O que você faz? Ótima coisa. Acorda de manhã cedo. Já vai ter que fazer uma caminhada mesmo, que o Johnny vai falar para você fazer lá. Já pega um lugar que você sai para fazer a caminhada e você encontra uma praça. Olha que maravilha. Ótimo. Vai lá, senta nessa praça e só fecha o olho. Que seja. Eu falo pra você o quê? Pra você conectar, porque nas praças normalmente tem árvore, tem passarinho. E aí procura um horário que esteja. Aqui em São Carlos tem um bosque perto de casa. Então eu saio para caminhar cedo, para fazer meus exercícios, e aí eu vou pro meio desse bosque. É uns 2 quarteirões todo fechado, só com árvore, e lá no meio tem um banquinho de madeira. Uma árvore que caiu, na verdade, formou tipo um banquinho. Eu sento ali, às vezes está até meio escuro ainda. Eu só fecho o olho e mais nada. Escuto os passarinhos acordando, escuto eles cantando e vou espalhando meu áudio para onde mais eu consigo. Entendeu? Então começa a fazer isso. E o segundo módulo é prática. Certo? Faz 100% dele e prática. Agora, o que eu queria te falar? Primeiro, toma decisão. Toma a decisão de pegar todos os hábitos que você teve durante esses 20 e tantos anos, que fez com que você construísse uma vida depressiva, uma vida de ansiedade, uma vida de estresse, e agora começa e aceita. A primeira coisa, aceita que esses hábitos te faz isso. Que esses hábitos são hábitos venenosos, vamos dizer assim. Certo? E aí o que você começa a fazer? Fala, peraí, deixa eu começar a trocar esses hábitos. Deixa eu começar a colocar hábitos bons. Hábitos saudáveis no meu dia a dia. Hábitos que faz com que a cada dia eu esteja mais próximo de uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida animada, uma vida plena. Certo? Então, toma essa decisão. É aquilo, você pode saber como fazer isso, só que se você não tomar a decisão, não adianta. Então, eu quero te desafiar. Uma semana só. Durante uma semana. Você fazer um desafio com você mesmo. A você não comunicar, não ter uma comunicação com você mesmo de depressão. Não ter uma comunicação de tristeza.
não ter uma comunicação de vitimismo, não ter uma comunicação que você está mal. Toda vez que você pensar em falar isso, você volta e fala, opa. Toda vez que você pensar assim, hoje eu tô mal, não, você vai falar assim, nossa, hoje eu tô bem, tô melhor do que ontem e a cada dia eu vou ficar melhor. Mesmo quando você estiver morrendo, mesmo, mesmo quando você estiver morrendo, não, se estiver morrendo, não estiver morto, porque se estiver morto não tem como você falar. Mas a questão é a seguinte, tenta fazer isso, independente da situação que você esteja. Por quê? Porque a sua mente, aquilo que você comunica com você mesmo, e você vai entender isso, lembra que depois você tem um curso básico de PNL, Programação Neurolinguística. Você vai entender o porquê disso. Você vai entender que a comunicação que a gente tem com a gente mesmo interfere muito na nossa vida. Então, uma dica para você, tenha uma comunicação de vida plena, tenha uma comunicação de energia, de garra, de vida, de plenitude, de êxtase, de saúde, não uma comunicação de doença, certo? Por quê? É a mesma coisa. Vamos pensar aqui comigo. Você chega em alguém, vamos supor que você chega no médico. E aí ele pergunta, pô, e aí, como é que você tá, Cristiano? Aí ele vai falar, você vai falar o seguinte, eu tô mal, tô isso, tô aquilo outro. O que ele vai falar pra você? Fala, não, Cristiano, dá uma descansada, eu vou te dar um remédio aqui pra você dar uma melhorada. Tem que ser estudada pela NASA. Não queira, a NASA está manipulando o ser humano, mais um pouco. Hum. Então, mas aí o que ele, qual que vai ser o intuito dele? Vai falar assim, não, então peraí, deixa eu te dar alguma coisa para você melhorar, certo? Primeiro ele vai falar, você precisa dar uma repousada pro remédio fazer efeito, para tudo começar a funcionar. Então imagina que o nosso corpo seja o nosso médico, certo? Aí vamos supor que você chega com uma comunicação diferente pro seu médico. E aí ele pergunta assim pra você, e aí Cristiano, como que você tá? Nossa, eu tô bem até hoje, eu tô animado, tô feliz, tô alegre. Qual que vai ser, que ele vai falar assim, nossa, que bom, que maravilha. Vamos num churrasco hoje? Vamos fazer isso, aquilo outro? Vamos viajar? Vamos passear? Vamos festejar? Ele não vai falar para você descansar. Ele vai te dar o que mais ano, vai te dar coisa boa para você viver. Então, quando você fala para o seu corpo que você tá mal, o que ele vai falar? Opa, peraí, então vamos descansar. Já que a gente tá mal, vamos descansar, vamos recuperar para a gente ficar bem. Se você fala para o seu corpo que você tá bem, que você tá alegre, que você tá isso, o que ele vai fazer? Ele vai elevar isso. E aí ele vai te proporcionar o quê? Um dia melhor, um dia mais fantástico, um dia realmente do jeito que você está pensando, do jeito que você está comunicando. Certo? Então, os primeiros dias, por que eu estou falando para você? Faz uma semana esse desafio. E faz aquilo com que? Você pode fazer isso pelas coxas e pode fazer com maestria, com excelência. Os primeiros dias, o que vai acontecer? A hora que você acordar, que seu corpo perguntar, e aí Cristiano, como que você está? Eu tô bem, tô alegre, tô feliz, ele vai assustar. Fala, oxe, todo dia você tá mal, todo dia você tá deprimido, todo dia você tá cansado, todo dia você tá isso. O que tá acontecendo com você? Ele vai assustar. Lá. Então, e aí você já vai falar assim, não, tô bem, tô disposto, tô que por mais que você não esteja, por mais que seu corpo esteja cansado, só que aí você vai ter essa comunicação. Porque se tornou um hábito. É o natural do seu corpo hoje, querer voltar para a cama, querer ficar com preguiça, querer ficar desanimado, certo? Agora o dia
A hora que você fala assim, não, tô bem, tô disposto a sair, fazer uma caminhada, fazer um exercício, me alimentar bem, ver o sol, isso, aquilo outro, o seu corpo vai falar, hoje tô te estranhando. Mas ele vai falar assim, vamos ver então de qual é que é a dela. Vamos ver se tudo isso é verdade mesmo. E aí ele vai criar uma resistência. E aí você levanta, lava o rosto, vai, põe a cara no sol, faz uma caminhada, vai buscar um pão na padaria, faz qualquer coisa, faz aquilo que você nunca fez. Faz aquilo que não é de costume. E aí você vai fingir. Finge que você tá bem. Finge que você tá energizada. Só finge. Mas finge. Hã? Já tá começando a fingir. Isso. Aí, você já tá até sorrindo. Então finge. E aí seu corpo vai falar, ô, tô te estranhando. E aí ele vai começar a gostar dessa brincadeira. Depois de uma semana, você me fala. Então, uma semana sem comunicar doença, sem comunicar desânimo, sem comunicar tristeza, sem comunicar depressão consigo mesmo. Quando uma pessoa te perguntar, que nem o Johnny, quando te manda um bom dia, e aí, Cristiano, como que você tá? Ah, eu não posso dizer que eu tô bem ainda não. Vai falar assim, nossa, Johnny, tô bem, tô melhor que ontem e amanhã eu vou estar melhor que hoje. Começa a fingir, começa a mentir para você mesmo, começa a mentir para sua depressão. Que aí o seu corpo tende a reagir. E lá, quando você for aprender sobre PNL, você vai entender as duas vias de qualquer estado que a gente entra. Seja um estado de depressão ou um estado de felicidade, de plenitude. Tem duas vias. Uma delas é a nossa mente e outra delas é o nosso corpo. Entendeu? Então, começa a mentir. Mentir assim, no bom sentido. Enganar o seu cérebro, certo? E aí se você falar assim, ah, eu tô bem, e aí uma vozinha lá no fundo falar assim, não tá não, você tá mal pra caramba, você tá cansada, você não dormiu direito, você passou a noite inteira chorando, aí você vai falar assim pra ela, mas e se eu tivesse bem, como que eu estaria? Porque a nossa mente ela não está preparada pro e se. E o e se é uma forma de você driblar a sua mente. Aí você vai falar o seguinte, e se eu tivesse bem? E se eu tivesse pleno? E se eu tivesse energizado? Como que eu estaria? O que que eu faria? E aí você vai lá e vai agir como se você estivesse bem. Você vai passar uma semana vivendo, e se você tivesse plena, energizada e feliz? Certo? Você vai fazer isso. E aí você vai ver que depois de uma semana você não é mais a mesma Cristiane. E aí é lógico, continua colocando tudo em prática, continua estudando, continua colocando tijolinho por tijolinho. Não é colocar um tijolinho um dia só. Coloca um, depois no outro dia tem que colocar outro, coloca outro, coloca outro. Se você quiser colocar 20 mil tijolinhos num dia só, é cansativo. Você vai querer parar. Porque você vai querer fazer tudo num dia só e vai querer parar. Não é assim. Vai lá, põe um tijolinho um dia, aí amanhã você põe outro tijolinho. Aí você viu que colocar um tijolinho por dia tá tranquilo, você começa a colocar dois. Aí você coloca 2 tijolinhos por dia, aí depois você coloca 3, depois você vai aumentando, sem assustar o seu corpo. Não, aí desanima, aí você cansa. E não conclui, você não faz nada. Então, vai tranquila, seja sutil, tenha amor próprio. Respeite o seu corpo, respeite tudo isso. Só que começa a tirar ele da inércia, certo? Começa a fazer isso. E aí, faz o segundo módulo com o seu 100%, coloca em prática e começa a fazer o terceiro módulo. Certo? E o que você vai fazer agora? Agora. Antes de fazer o almoço, coloca uma roupa,
dá uma ajeitada na vida, na cara e tudo mais. Põe um tênis e dá só uma volta no quarteirão escutando uma música que você gosta. Só isso, não é muita coisa não. Só uma volta no quarteirão, não precisa ser muito não. Uma volta no quarteirão só, escutando uma música que você gosta. Mas uma música que te dê alegria. Uma música que te gera ânimo, certo? Dá umas espreguiçadas no corpo, dá umas esticadas, toma posse, sente o ar, faz tudo isso. Depois você volta, faz seu almoço. Uma voltinha no quarteirão não vai roubar, não vai atrapalhar o seu almoço não. O quarteirão é grande? Tá ótimo. Vai até na metade do quarteirão então e volta. Agora se você resolver dar uma volta no quarteirão inteiro, tá tudo bem. Mas faz isso, certo? É 5 minutinhos ali, só para você ligar o seu corpo. E volta, faz o seu almoço e esteja presente ali. A hora que você estiver caminhando, você está caminhando. A hora que você estiver cozinhando, você está cozinhando. E depois, a hora que você estiver estudando, você está estudando. É assim que se foca no presente, certo? Não tem como você estudar para uma prova focando lá no dia da prova. Você tem que estar ali dentro. Tem que estar ali prestando atenção, certo? Então faz isso. Uma semaninha só eu te desafio a fazer isso. E se me falar se você continua a mesma pessoa. E eu desafio qualquer outra pessoa. Como eu já desafiei todos os meus clientes, eu praticamente passo por esse desafio. Então vamos ver se é boa mesmo. Eu tô te dando o meu 100% para você dar o seu 100%. E eu te garanto, você vai, logo em breve, você vai estar outra Cristiane. É simples. Finge. Mente para sua mente. Então vai lá. Tenha uma ótima quinta-feira. Tenha um ótimo dia. Um dia de paz, um dia de plenitude. Um dia de energia. Um dia de amor, um dia de respeito. Seja feliz. Viva em plenitude. Tem alguma dúvida? Não? Então vai lá, faz tudo isso com maestria e eu te encontro quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Um beijo, um abraço, fica com Deus.